Oi, eu sou a Isabel, este é o Rir de Bells e hoje eu tô aqui pra compartilhar e resumir, digamos, as minhas opiniões com relação a um autor, a uma obra e a toda uma vida que surgem e de certa forma se ampliam com a publicação deste livro aqui, conhecido como O Médico e o Monstro e Outros Experimentos, lançado então esse ano pela nossa maravilhosa Dark Side Books. O que vai acontecer nesse vídeo específico não é uma resenha propriamente dita, como aquelas que normalmente eu faço aqui no canal, que vocês já estão cansados então de me ouvir falar sobre o padrão das resenhas aqui do canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória do autor, sobre o que a gente vai encontrar nesse livro e então depois finalizar um pouquinho com O Médico e o Monstro, que é a história principal, que é realmente o que vai dar ali, de certa forma, o nome para esse livro, embora ele também apresente outros experimentos, ou seja, outras histórias criadas por Robert Louis Stevenson. Para começar esse vídeo, então, vocês precisam saber que, apesar de ter lido poucos livros, poucas obras, poucos contos, do autor Robert Louis Stevenson, ele é um dos meus autores, uma das minhas personalidades preferidas da vida. Porque eu conheço e eu já falei muito sobre a trajetória desse autor. Eu acredito que eu consigo falar um pouquinho melhor sobre a trajetória dele, sobre o que ele já escreveu, apesar então de não ter realmente lido todos os seus livros, todos os seus contos, todas as suas histórias, os seus ensaios. Dito isso, então a gente precisa conhecer quem era Robert Louis Stevenson. E desde já eu vou deixar o aviso de que aqui embaixo na descrição vão surgir alguns links ali de coisas que eu já escrevi ou que eu já falei em vídeo, não sei, relacionadas ao autor e talvez relacionadas ao Médico e o Monstro, não sei. Confere aí a caixinha de descrição para ver que informação extra você encontra por lá. Mas o que acontece então é que Robert Louis Stevenson é um escocês que acabou, querendo ou não, se formando de certa forma. Ele teve uma formação inicial como engenheiro. Ele veio de uma família que pertencia ao ramo ali da construção de faróis. Durante muito tempo, os antepassados do Robert Louis Stevenson construíram faróis ao longo ali de toda a costa escocesa. Porém, não era isso que o autor queria fazer. Ele não queria ser engenheiro, ele não queria projetar faróis, ele não queria fazer isso, ele queria escrever histórias. E é assim que começa a sua jornada. No meio do caminho, ele enfrentou não apenas problemas com a falta de dinheiro, mas também problemas de saúde, porque desde pequeno ele tinha problemas pulmonares. Ele enfrentou esses problemas a vida inteira, além então de problemas de amor. E é aqui a história do autor começa a ficar mais, digamos, romântica, interessante, inusitada, porque ele conheceu uma mulher casada que então de certa forma fugiu do marido lá pra França. Os dois acabaram se conhecendo, ficaram ali 1 ou 2 anos juntos, se eu não me engano, só que a amante então do Stevenson precisava voltar para casa, precisava resolver a situação. Então ela volta para os Estados Unidos, que era onde ela morava, e o Stevenson fica para trás. O que acontece é que esse homem magrelo, com o cabelo um tanto quanto escorrido, com a cara ali meio doente, realmente, enfrentando problemas de dinheiro, realmente enfrentando ali de certa forma uma pressão de não ter publicado histórias tão famosas quanto ele desejaria, decide ir para os Estados Unidos e ficar então com a sua amada no momento então que ela pedisse o divórcio do atual marido. O Stevenson vai fazer essa travessia então de navio, vai sofrer muito, vai chegar nos Estados Unidos debilitado, vai pegar um trem ali onde ele desembarcou, que levava ele para São Francisco, vai sofrer ainda mais, vai chegar praticamente morto em São Francisco e então encontrar a sua amada, aquela que vai virar então sua esposa pro resto da vida. Nesse período,
ele decide que vai dar um jeito ali de publicar mais e mais histórias e ganhar mais dinheiro. O que acontece é que ele vai publicar alguns ensaios, então, ao longo de toda a sua vida até esse momento, relacionados à engenharia, relacionados à literatura, relacionados à ficção, porém, que são mais específicos e então que não vão gerar tanto retorno quanto se esperaria. Depois de enfrentar esta travessia, depois então de resolver o problema do amor, porque ele conseguiu no final ficar com a mulher que ele amava, ele vai ter a ideia juntamente, e aqui já surge ali outra coisa que eu gosto muito na história do autor, com o T'Challa ali, com o filho da então sua atual esposa, de uma história inspirada em um mapa do tesouro que ele e o menino construíram num dia. Uma bela tarde, os dois desenharam o mapa e a ideia surgiu. E com base nesse mapa, com base ali no desenho daquela ilha, ele criou a Ilha do Tesouro e as coisas boas começaram a dar certo. Para avançar um pouquinho mais nesse breve resumo da história do autor, após resolver então o problema do amor que a gente tinha comentado e resolver o problema financeiro, porque ele começou a publicar mais histórias que fizeram sucesso, que trouxeram bastante retorno, ele precisava resolver o problema de saúde. E ele conseguiu, de certa forma, apesar de que isso não resolveu totalmente o problema, acalmar então os seus pulmões, digamos, quando ele se mudou ali para as Ilhas Polinésias e passou a morar lá. E além de tudo isso, para então fechar, digamos, a nossa história, nesse período ele também começa a falar um pouco mais sobre as situações das ilhas, sobre as comunidades, sobre a cultura das pessoas que viviam lá, além dos preconceitos, das injustiças, das coisas, dos crimes cometidos por europeus que se achavam donos daquelas ilhas. Chegando ao final da sua vida, então ao final dessa breve, ou talvez nem tão breve assim, resumo da história do autor, a gente percebe que ele escreveu de tudo. Ele escreveu ensaio, ele escreveu artigo, ele escreveu relato de viagem, escreveu matérias demonstrando coisas, crimes e injustiças que realmente aconteciam, escreveu ficção, escreveu histórias de terror, como é o caso do Médico e o Monstro, e escreveu diversas histórias. E o bacana então desse livro, que é realmente o que a gente vai encontrar aqui, é que nessa edição publicada pela Dark Side Books, a gente encontra histórias de diversos períodos da carreira ali, da trajetória do autor. E isso é uma coisa muito bacana da editora Dark Side ter realmente feito, ter realmente ido atrás dessas histórias, porque mostra pra gente um outro lado de um autor que muitas vezes a gente acredita que conhece, porque mostra pra gente outros realmente experimentos, outras facetas, outras tentativas, outros caminhos percorridos pelo autor. E se você é um leitor que não quer ficar então somente nas obras mais famosas, naqueles livros que realmente são mais comentados com relação a esse ou aquele autor, vale a pena então buscar esse livro em específico, porque a gente vai ter ali um aparato bacana de diversas histórias. Mas, para fechar esse vídeo, vamos falar um pouquinho então sobre O Médico e o Monstro. A premissa de O Médico e o Monstro é razoavelmente simples. A gente vai ter uma pessoa de uma classe social ali importante, que era considerada por toda a comunidade como um exemplo, como uma pessoa respeitável, porém que começa então a realizar experimentos e que desenvolve uma poção que consegue então, de certa forma, dividir os seus lados, o seu lado bom, o seu lado respeitável, o seu lado sombrio, o seu lado cruel, o seu lado grotesco. Quando ele toma a poção, ele vira o que a gente poderia chamar de um monstro, que na verdade é o senhor lá, o senhor Hyde, Mr. Hyde, que também poderia ser traduzido como escondido, aquele que fica ali por dentro da pessoa, por baixo daquela máscara de bondade, de respeitabilidade. E então o nosso personagem, que seria o respeitável,
seria o Dr. Jekyll. A história não é tão comprida assim, mas o que acontece então é que, uma vez que você deixa então sair o seu pior lado, coisas não tão legais assim podem acontecer. E assim a gente vai descobrir o que aconteceu com este Dr. Jekyll, que descobre essa poção e que acaba então sofrendo as consequências dessa busca por separar, digamos, o seu lado ruim do seu lado bom, dividir então tudo aquilo que ele escondia, tudo aquilo que ele não queria que a sociedade visse e que deixasse então esse seu lado terrível, esse seu lado grotesco sair livre e solto, fazendo o que bem entendesse. Existem várias reflexões, existem várias interpretações com relação ao Médico e ao Monstro. Uma delas é essa busca um tanto quanto sem sentido do doutor que cria ali uma poção e que não estava realmente preparado para as consequências. Ele imagina que as coisas serão de uma forma, mas quando elas realmente começam a acontecer, elas saem do controle, ele tem que lidar com as consequências. E isso, embora talvez não tenha sido ali uma das principais intenções do Robert Louis Stevenson, pode então ser levado para a nossa própria relação com a ciência e com a tecnologia, com os conhecimentos científicos e tecnológicos, com o fato de que a gente imagina muito que as coisas serão assim quando fizermos tal coisa, ou quando tivermos tal equipamento, ou quando atingirmos tal patamar, mas que na realidade, depois que as coisas começam a acontecer, elas podem não ser exatamente como a gente esperava. Outra interpretação que muito se comenta é o fato de que a gente tem aqui aquela questão realmente das máscaras, do que as pessoas escondem, do que elas talvez não gostariam que os outros soubessem. Além, é claro, de toda uma reflexão com relação à psicologia, ao ego, ao id, que já seriam coisas que eu realmente não tenho como discutir com vocês em vídeo, porque eu realmente não entendo tanto assim, mas que para quem se interessa vale a pena dar uma pesquisada, porque aparentemente a gente pode ir para uma interpretação psicológica bem interessante ao observar as figuras então do médico e do monstro, no caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, porque apesar de serem de certa forma a mesma pessoa, eles não são, mas eles se complementam, mas um tá dentro do outro e um às vezes toma o controle do outro e assim por diante. E tudo isso tem ali uma discussão psicológica que eu realmente não vou saber explicar pra vocês. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários o que você achou então de todos estes reflexões, estes dados, essas informações com relação a esse livro, mas também a esse autor. E conta pra mim se você já leu O Médico e o Monstro e o que você acha dessa história, que realmente é um clássico da literatura de horror, digamos, da literatura do século XIX. Se você ainda não está inscrito no canal, também já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todas as coisas, de todos os vídeos que estão saindo aqui no Hear the Bells. E a gente se vê no próximo vídeo.